Epaste, estou aqui com as crianças do Epastinho. Né, Estela? Estela vai me ajudar hoje. Vem aqui, Estela. Eu só ajudo que foi com a caneca também. Da caneca foi também uma ajuda. Qual que é teu número, Estela? 88. Gente, cruza o dedo para a Estela ganhar. É 88, tá? Ela tá torcendo para ganhar alguma coisa. Todo mundo, vamos lá. Cruzando o dedo. Não, mas a Estela merece. A Estela, todo mundo merece, na realidade, né? Então, vamos lá, Matheus. Primeiro presente, esse livro aqui é um livro do Bertoldo. É uma coletânea de contos de ficção científica, chamada Tempo de Robô, do Núcleo de Literatura André Carneiro, aqui da UTFPR. Nesse livro, eu também faço parte do conto que a gente escreveu, eu e o Bertoldo junto. Você conversa comigo e com o Bertoldo. E ele é um livro bem legal, é um grupo, é um coletivo de autores aqui da UTFPR, e esse daqui faz parte da coleção Tempo, e esse é o Tempo de Robôs. E o Bertoldo falou, você só vai sortear esse livro quando você estiver lá. Então, eu estou aqui, então vamos sortear o primeiro livro, vai lá. Vem, Estela. Ai, Estela, não é 87, você ia anunciar. 87. Quem é 87? 87. 87. Quem? Perdeu, não veio? Ih, vai de volta, então. 22. Gente, atrás do crachá, olha lá, ó, quem é 22? 2 patinhos na lagoa, não? Ih, já demorou, perdeu, vai de volta. 50. 50? Não? 81. Não? 85. Aê! Ai, que legal, Salete, que legal. Diga, né, Estela, a gente está torcendo tanto que foi um monte de 80, menos 88, porque não é para ir. Vocês viram? Ela não quer o livro, ela quer a caneca. Aqui, ó. É verdade. Aí. Vamos lá, gente, continuando agora, é o chaveirinho de capivara, uma doação do nosso querido Raul. Quem precisa de impressão 3D, fale com o nosso querido Raul, nosso filho. Vai lá, Raul, vai lá, Matheus. Espera aí que o Matheus vai dar uma misturada ali, vai lá. 33. Aê! Agora sim, agora é a caneca do Epaste, segundo caneca do Epaste. Detalhe que essa logo, quem fez foi o Cid, o nosso ilustrador, tá bom? 41. Não? 82. Não. 27. Aê, o Matheus ganhou! Que legal! Deixa eu colocar aqui para você, Matheus. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para você. Tadinho da Estrela. Então, beleza. Agora o Matheus vai apresentar a próxima palestra. E vamos lá, pessoal, dando prosseguimento aqui para a próxima palestra. A próxima palestra, quem vai apresentar é o Fábio Augusto Espina, né? Augusto, olha, eu não lembrava disso. Então vai ser o Fábio Espina que vai apresentar. Meu nome está ali junto, porque partiu de mim a ideia de começar esse trabalho, mas o Fábio vai falar um pouco melhor e explicar isso aí. Então, se apresente um pouco melhor, Fábio, fale um pouco de você e a casa é sua. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder trazer para vocês esse trabalho. Eu sou o Fábio. Esse trabalho não é só meu, a ideia nasceu do Matheus durante o nosso curso de mestrado que nós fizemos aqui na UTFPR, nas aulas do professor Felipe. Pode passar a próxima tela ali? Então, avança a próxima, depois volta para essa. Mais um. Aí, rapidamente falando sobre a minha formação, avança de novo aí, por favor. Isso. Então, eu sou formado em Física,
Eu tenho 2 mestrados, um em ensino de ciências e outro em astrofísica. Ambos eu cursei aqui na UTFPR em Curitiba. Durante o meu segundo mestrado, eu tive as aulas com o professor Felipe Braga Ribas e o Matheus, que foi meu colega de curso. E aí, durante as aulas, a gente percebeu, o Matheus propôs uma ideia, né, que depois ele vai poder falar melhor também, sobre reprodução das ocultações estelares, para que a gente pudesse fazê-las no ambiente acadêmico, né, em sala de aula. E aí eu gostei da ideia, fiquei bastante no pé dele para a gente desenvolver essa ideia. E aí eu vou trazer para vocês aqui o que a gente elaborou, para tentar demonstrar na prática e de maneira mais palpável, como que essa técnica que o professor Felipe mostrou também aí em outros momentos aqui durante o encontro, ela é realizada na prática, tá? Aí eu queria, antes de continuar, agradecer também a presença do professor João Carlos, que está ali no controle ali, dizer que ele foi o meu professor durante o meu estudo da educação básica. Eu tive aula com ele durante o nono ano, né? E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ele lá no Observatório do Colégio Estadual. Então, obrigado por mostrar os bons caminhos aí sempre, né? Então, vamos lá. Continuando. Pode avançar aí. Legal. Então, a minha proposta aqui é mostrar para vocês uma abordagem pedagógica da educação em astronomia. E, como sendo uma abordagem pedagógica, ela tem que ter uma intenção. Em sala de aula, a gente sempre busca trazer atividades para que isso tenha um significado, né, no processo de aprendizado dos estudantes. E aqui, o meu objetivo é trazer vivências que promovam o aprendizado e a interação entre os estudantes, especialmente voltada na formação de astronomia. O meu objetivo nessa apresentação de hoje é mostrar como a gente pode incentivar os jovens a se tornarem cientistas no futuro, a realizar procedimentos de pesquisa científica. Vou demonstrar para vocês aqui uma parte desses procedimentos que o professor Felipe realiza na pesquisa dele, e conhecer cientistas e pesquisadores. O Felipe já foi algumas vezes no colégio que eu dou aula, então eu sempre apresento ele para os meus alunos, né, jovens e futuros astrônomos, e divulgar o papel dos astrônomos amadores. Quero fazer um registro também aqui, que eu tenho uma ex-aluna nossa lá do Colégio Estadual, que também está fazendo física, espero que não por nossa culpa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Muito bem, a história toda começa olhando para o céu. Quando a gente olha para o céu, uma imagem como essa, o que a gente observa? Minha fala aqui é bem dinâmica, então, por favor, sinta a vontade de participar e interagir, beleza? A gente vê constelações, que é um conjunto do quê? Basicamente estrelas. E as estrelas aparecem para a gente como pontinhos no céu, né? Só que a gente sabe que as estrelas não são pontinhos, não são coisinhas pequenininhas assim. Pode avançar. Então, aqui eu tenho uma imagem que complementa a palestra anterior da professora estava falando ali, sobre um comparativo entre os tamanhos dos objetos celestes. Então, as imagens, as três, a número 1 lá em cima, né, tem alguns planetas do Sistema Solar. Vocês reconhecem esses planetas ali? Está escrito lá em cima, né? Tem primeiro aquela bolinha pequena, aponta lá com o mouse, João. Aquela bolinha pequena lá em cima é o planeta Mercúrio, daí vem Marte, Vênus, Terra. Deixa eu ver se eu acho aqui o controle. Aí a Terra, que é aquela bolinha azul, na imagem número 2, aparece ali pequenininha, e aí você consegue ver os outros planetas gasosos, até que Júpiter aparece agora sendo aquela outra bolinha lá embaixo. Em comparação daí com algumas outras estrelas, o Sol é essa estrela que está ali. Não, volta lá, João, cadê? Está ligado aqui? Tá. O Sol está aqui, em comparação com Júpiter, então a gente pode ter uma ideia do tamanho desses objetos, né? Tudo bem. Agora, Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu noturno, é essa bolinha que está ali embaixo, em comparação com outras estrelas. Legal. Essas estrelas que estão aparecendo ali, vocês percebem que são muito maiores que a nossa estrela, né? Que o Sol. Mas, mesmo assim, elas aparecem como pequenos pontinhos brilhantes no céu noturno. Por que isso acontece? Por que a gente consegue ver essas estrelas que são bem grandes como pontinhos no céu? Pela distância. Então, mostra lá, João. A próxima tela, por favor. Joia. Eu peguei uma dessas estrelas grandonas, então, e como a gente está muito, muito longe delas, pode avançar? Ela acaba se reduzindo o seu tamanho aparente, e aí, pode avançar? A luz, ali nós estamos naquela bolinha azul representando a Terra. Avança lá. A luz que sai dessa estrela eu representei como esses raiozinhos que eu desenhei ali, né? Então, a luz das estrelas não é diferente da luz que sai aqui dessas lâmpadas, no sentido de que elas se propagam em todas as direções. Porém, como essa estrela está muito, muito, muito distante, a gente pode considerar que os raios de luz que saem dessa estrela alcançam a Terra de maneira paralela. Então, aqui, por isso que eu desenhei aquelas 2 risquinhos ali, para ressaltar uma coisa importante no processo de ocultação estelar. Quando a estrela está muito distante, a luz, os raios de luz que saem dessa estrela alcançam a Terra
todos eles de maneira paralela. Pode avançar. Então, olhando para o céu, avança de novo, a gente consegue identificar 3 conceitos importantes, mais 2 vezes, João. Primeiro, as estrelas são muito distantes, por isso que elas aparecem em pontinhos ali, os seus raios de luz chegam em paralelo, e, dessa forma, ela se comporta como fonte pontual de luz. Essa ideia é importante porque é o que eu vou usar aqui na minha demonstração daqui a pouquinho, tá? Pode avançar. Legal. Aí, a segunda conceito que a gente tem que entender é sobre trânsitos. Trânsito, pode avançar, é um evento astronômico que envolve 3 objetos, três caras aí. O primeiro é o observador, que está olhando para um corpo que está sendo observado, e entre esses 2 existe um objeto que está em trânsito. Trânsito significa aqui em movimento. Então, essa imagem que vocês estão vendo ali, ó, é o trânsito do planeta Vênus, né, passando pelo Sol. Então, nós aqui da Terra estamos observando o Sol, que é o objeto que eu observo, e tem um objeto entre esses 2, que é eu aqui na Terra e o Sol, que está passando ali na frente, que é o planeta Vênus. Pode passar. Aqui eu tenho um outro trânsito, que foi o trânsito da estação espacial, passando durante um eclipse. Vocês conseguem ver um pontinho ali, andando? Dá para ver, né? Tá. Então, uma coisa importante é que quando ocorre um trânsito, a luz que a gente vê do objeto que é observado, ela diminui um pouquinho. Então, como vocês perceberam ali, quando passou Vênus ali na frente do Sol, deu para perceber que o brilho do Sol, naquele momento, diminuiu um pouquinho. Legal, pode avançar? Trânsito é uma técnica muito usada para a detecção de exoplanetas. Então, aqui você consegue ver numa animação, ó, o planetinha orbitando uma estrela, e atenção nesse gráfico que aparece aqui, ó, esse aqui é a luz que a gente detecta da estrela. Perceba como essa luz diminui quando o planetinha passou na frente daquela estrela. É essa a ideia que a gente usa no processo de ocultação estelar. Só que nesse processo, na ocultação estelar, acontece o movimento de um objeto que a gente conhece, e por isso eu coloquei aqui, ó, dinâmica orbital conhecida, que oculta totalmente a luz de uma estrela distante, que é o que vai acontecer agora aqui na ilustração. Então, notem que a estrela sumiu durante alguns instantes, volta a aparecer, e pode acontecer, às vezes, disso que vocês estão notando, de ter uma ocultação antes da ocultação principal e uma posterior. Consegue clicar de novo no vídeo, só para ressaltar ali? Coloca o mouse em cima ali, vai aparecer o controle. Isso. Aí, isso, obrigado. Então, isso é uma coisa interessante, né? Tá vendo a luz da estrela ali, de repente acontece alguma coisa que dá um pico, rapidinho a luz da estrela diminui por alguns segundos, aí tem uma ocultação grande, a estrela some totalmente, e aí novamente uma queda de luz ali no final. Isso foi o que o professor Felipe detectou lá em 2012, né, com o Charículo, que é esse formato de luz que eu pretendo reproduzir para vocês aqui daqui a pouquinho em sala para vocês, usando o modelo do objeto que a gente já conhece agora, algumas propriedades dele, que é esse daqui, tá, que o professor me emprestou, para a gente conseguir reproduzir essa curva de luz aqui ao vivo com vocês. Tudo bem, pode avançar. Então, para a gente experimentar como acontece uma ocultação estelar, a gente vai fazer rapidamente aqui uma ocultação polegar. Então, eu peço que todo mundo fique com o dedão polegar levantado, fazendo o sinal de joinha, legal? Agora, alinha o seu polegar assim, ó, com um dos seus olhos e tenta esconder com o polegar a minha pessoa que estou aqui na tua frente. Isso. Joia. Todo mundo fazendo joinha, joia, tira a foto lá, que isso aqui é um momento importante para tirar foto. Tá. Agora é o seguinte, mantenha o seu polegar alinhado nessa posição, tá? Eu vou sair deste lugar, beleza? Mas você mantenha o polegar aí. Então, eu saí, você está me vendo totalmente agora aí, certo? Quando eu estiver em trânsito, haverá alguma posição que eu ocupo aqui, na qual vocês não conseguem me ver. Então, o procedimento da ocultação estelar é essencialmente isso que vocês acabaram de experimentar. Claro que não é tão simples assim, né? Mas a gente tenta trazer dessa forma didática para a sala de aula. Vamos lá. Então, o que vocês acabaram de fazer, de novo, foi basicamente isso. Dependendo da posição do seu polegar, você consegue ocultar totalmente o objeto que está atrás ou não, né? E aí, pode clicar de novo. Você pode dar uma balançadinha ali que você consegue ver algumas partes do objeto que está lá atrás. Legal. Pode avançar? Então, na realidade, como essa ocultação acontece, né? Então, aqui tem alguns detalhes importantes. Aqui, ó, nessa seta verde, está representada a estrela que está lá longe, está muito longe, né? Os raios de luz dessa estrela, eles alcançam a Terra todos paralelos, de acordo com aquela imagem que eu mostrei para vocês. Isso faz com que um objeto-alvo, que é aquele objeto que vai estar em trânsito, produza uma sombra, que a gente chama de cone de luz, sobre a superfície da Terra. E esse objeto, como está em movimento, vai produzir uma sombra que também caminha pela superfície da Terra.
Em alguns pontos da superfície podem haver observadores atentos e curiosos que vão registrar esse fenômeno. Um desses fenômenos vai acontecer essa noite e nós vamos estar lá no observatório do Colégio Estadual para mostrar na prática como isso funciona. Tá? Um parênteses, os estudantes do Colégio Estadual também acompanham essa coleta de dados científica quando os alunos do professor Felipe vão até o observatório para realizar essa coleta de dados. Tá? Então, pode avançar? Vou mostrar aqui em detalhes agora o que acontece. Passa de novo, aperta de novo. Aí. Então, esses locais que estão aqui na superfície da Terra chamam-se sítios de observação. E aqui ó, você tem uma descrição de como cada sítio daquele consegue ver a sombra do objeto projetado. Então, no sítio A, ele está fora da sombra, olha lá. Então, ele não conseguiu pegar nada. Então, ele continuou vendo a estrela distante. Nos sítios B, C e D, que estão dentro do cone de sombra, lá, eles conseguem observar perfis diferentes do objeto. E no sítio E, que está aqui embaixo, ó, ele não conseguiu pegar nada do objeto. Isso é uma coisa importante, os sítios A e B, mesmo não pegando o objeto principal, porque ajuda a delimitar o tamanho do objeto, né? Que é o que provavelmente nós vamos conseguir fazer hoje à noite, né, Felipe? Talvez a gente não pegue a ocultação, né? Isso é uma coisa boa, porque nos ajuda a delimitar o tamanho do objeto. Legal. Pode avançar, João? Obrigado. Então, só aumentei para dar mais detalhes aqui. Ó. Vocês percebem que os observadores estão espalhados pela superfície terrestre, tá? Vai lá. E aí, com esses pontos, a gente consegue formar uma estrutura que está desenhada na tela. Então, cada linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, ó, é um dos sítios que observaram, por exemplo, esse objeto, que é o charículo, que é a curva de luz que eu mostrei agora há pouco, que é o modelo 3D que está aqui na minha mão também. Então, observe que existem observadores distribuídos por vários lugares e cada um desses pontos observou uma linha divisada diferente. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, que cobrem a parte interna dos objetos, é o que nos interessa. Elas chamam-se cordas. E, ao determinar esse tamanho de cada corda, a gente consegue, então, criar um modelo que ajusta-se a essas cordas e, a partir disso, a gente consegue determinar dimensões do objeto que provocou aquela corda ou aquela ocultação. E essa que é a estratégia que o professor Felipe aplica. Como é que a gente consegue conhecer um objeto que é muito pequeno, está muito longe e quase não emite brilho, né, não reflete brilho nenhum? Então, quando eu aprendi essa técnica durante o segundo mestrado, eu até comentei com ele, perde a graça de a gente olhar para o céu à noite, porque a gente consegue ver estrelas, né? Só que a gente não consegue ver esses objetos e ainda assim a gente consegue determinar um formato, como, por exemplo, esse modelo que eu trouxe para vocês aqui. Pode avançar lá. Legal, então, com mais detalhes aqui, ó, o sistema do charículo, ali tem um modelo 3D, essa foi a descoberta, a ocultação que ele registrou em 2013. Então, aquele pequeno pico primeiro lá, que vocês viram no início lá, é por causa do anel que esse objeto também possui. Aí o corpo central passou, teve uma queda grande, e o anel do outro lado novamente. Notem que os picos eles são simétricos, né? Então, consegue voltar lá um pouquinho, João? Só para pausar naquela parte? Pode avançar lá para o vídeo, no final do vídeo. Isso. Então, note que o anel é simétrico, que a queda de luz, né, é simétrica, o que indica de fato que há uma estrutura ao redor daquele corpo central. Né? Legal, pode avançar. Vou clicar fora aí. Isso. Então, como o Felipe mostrou agora há pouco, esse aqui é um mapa de predição de eventos de ocultação estelar. Este é o mapa da predição que vai acontecer hoje à noite. Então, só para lembrar alguns detalhes importantes, ó, esse aqui é o objeto que vai ocultar uma estrela que está de magnitude 9. Esse objeto ele vai causar uma sombra aqui sobre a superfície da Terra. Né? O objeto é esse código todo aqui, ó, tá? Então, ele vai causar uma sombra na superfície da Terra. Cada pontinho desse aqui está espalhado em 1 minuto. Né? E a gente espera, estando aqui em Curitiba, poder, talvez, não detectar o evento, o que, de fato, ajuda a gente a melhorar essa margem de erro, que são essas linhas pontilhadas que estão aqui dentro. Né? E aqui embaixo tem algumas informações técnicas sobre o evento, como, por exemplo, a posição da estrela no céu, a velocidade com que ele passa, enfim. Pode avançar, João. Então, para a gente poder estudar os fenômenos de ocultação estelares, a gente utiliza alguns conceitos científicos aqui. Então, primeiro, sobre dinâmica orbital, que a gente tem que conhecer o objeto, a gente utiliza catálogos de estrelas conhecidas e faz um mapa de predição. Aí também a gente tem que entender o comportamento básico da luz.
Então, a luz, como é que ela se propaga, como é que forma as sombras, o que é uma fonte pontual, e aí entender para que a gente quer estudar esses corpos que estão espalhados por todo o sistema solar, né? Então, o objetivo principal desse tipo de estudo é a gente poder resgatar informações que estão congeladas nesses objetos, informações sobre a origem e a evolução do sistema solar. Essas informações a gente consegue transpor para a educação básica. Então, eu não falei, mas acho que já deu para entender, mas eu sou professor de educação básica, eu leciono atualmente para o 3º ano do ensino médio e trabalho lá no planetário do Colégio Estadual. Então, a gente pode transpor esses conhecimentos científicos para o nível do ensino médio. Então, que conhecimentos que a gente precisa, né? Muda a tela de novo lá, por favor. Isso. Ali, ó. Que conhecimentos seriam os equivalentes ao ensino médio, né, para poder fazer essa transposição. São estudos de movimento, distância e tamanho dos objetos, as leis de Kepler, lei de Newton, a propagação, sombras e fontes de luz, e a origem, evolução e características do sistema solar. Esses são os temas que estão no currículo da BNCC, que a gente estuda, né, e desenvolve com os estudantes no ensino médio. Pode passar, João. Aí sim, eu tive que falar tudo isso para mostrar para vocês como que a gente obtém aquelas cordas. A corda é a parte, vamos dizer assim, observacional de todo esse trabalho que é feito, né? É quando a gente monta os telescópios, faz o alinhamento, que vocês vão ver hoje à noite, quem puder participar lá, que não é tão simples assim. Acredito que ao longo da tarde, vocês já perceberam que eu estava ali no computador, com algumas câmeras que estão ali do lado do João. Aponta a câmera aí, João, para o pessoal ver. Ó, eu tenho 2 webcams lá que estão simulando os meus telescópios. Aqui, ó, vocês viram que eu montei um espelho aqui do lado, né? Tem uma luzinha verde acesa aqui. Vocês estão vendo que tem uma luzinha verde? Tá. Então, eu quero agradecer também ao planetário do Colégio Estadual, que me emprestou esse material, principalmente o fundo do telescópio, que a gente tirou sem o chefe saber, né? e que, eventualmente, o pessoal me empresta essa montagem que está aqui no palco, ó, essa daqui, que é a que eu levo para aplicar em sala de aula, tá? Então, como que é a prática, a atividade prática que o Matheus e eu, a gente idealizou? Pode avançar, então, por favor. Começa assim. Vocês estão aí na plateia, né? Vocês olham para um ponto de luz distante. Então, está ali o pontinho de luz ali, que seria a estrela. Aponta lá, João, vai lá. Aí, essa estrela, pode clicar. Essa estrela está na sua linha de visão. Então, você consegue ver ela lá, retinho lá no céu. Legal. Aí, aponta aí, João. Joia. Aí, vai ter um alvo que se move entre o observador e essa estrela distante. No caso, eu não vou ter tempo para distribuir esse material para vocês, mas eu distribuo para os meus estudantes durante essa aula umas plaquinhas de acrílico assim, ó. Eu tenho uma plaquinha de acrílico aqui, todos conseguem ver daí? Tá, então eu entrego um para cada estudante, e aí a ideia, querem vir experimentar comigo aqui? Lembrar os velhos tempos? Chega aqui. Vem cá. Tem uma plaquinha que eu deixei ou não? Não? Tá. Então é o seguinte, o que ela vai fazer? Eu vou entregar a plaquinha na mão dela, aperta mais uma vez, João. Isso. Tem uma canetinha, a canetinha vai fazer o papel do telescópio, então ela vai alinhar a canetinha com a linha de visão dela de um ponto distante. E aí, vai lá, João, aperta aí. A canetinha, ao objeto se mover, quando o alvo se move, ele vai traçar uma corda, uma linha nessa plaquinha de acrílico, tá? Então, eu vou pegar a canetinha que eu esqueci. Espera aí. Só a plaquinha que vai mexer. Então, você mantém a tua canetinha lá longe, isso, e risca ela agora. Mexe a placa, tá? Isso. Legal, traz a plaquinha para cá, bem-vinda. Isso. Todos estão vendo que está saindo um risquinho aqui? Dá para entender que sai um risquinho? A ideia é que o risquinho fique reto, sabe? Mas esse tipo de coisa é exatamente o que acontece na sala de aula. Então, a gente treina, pratica, e eu explico de novo. Então, vamos tentar fazer de novo? Pode deixar esse risquinho, não tem problema. Tá, posiciona a canetinha mais aqui em cima, aqui, ó, e tenta fazer um risquinho reto, cruzando do lado para o outro lado. Isso. Tranquilo, vai lá. Aí, ao fazer várias vezes isso daí, os estudantes acabam obtendo as cordas que a gente coleta numa observação prática, tá? O que os estudantes, às vezes, não percebem... Obrigado. Isso mesmo. Legal. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho na câmera ali, tá? Obrigado pela ajuda. O que os estudantes não sabem, porque essa parte eu faço com ele geralmente com aqui o palco todo escuro, né? É que na plaquinha eu tinha desenhado já um asteroide, tá? Um objeto, um perfil de um asteroide.
Então, daqui a pouco eu mostro na câmera para vocês como fica isso aqui, tá? Mas, basicamente, o que vocês vão ter, aperta aí, João, por favor, é aquelas linhas paralelas e, na placa, tem o desenho do asteroide. Então, dessa maneira, eu entendo que o estudante consiga perceber que cada linha que ele traça é um perfil do objeto na qual ele está observando, tá? Para quê? Para que a gente consiga fazer o próximo passo. Vai lá, João. Esse trabalho que eu estou apresentando para vocês hoje, nós já apresentamos, eu e o Matheus, na reunião da Sociedade Astronômica Brasileira do ano passado. Então, foi uma montagem que a gente fez lá no planetário do Colégio Estadual, a qual eu agradeço novamente aqui, em nome do professor João, que está representando o planetário aqui comigo, né? A gente conseguiu reproduzir essa montagem lá na sala do planetário. Dá para reconhecer aquela figura peculiar lá, é o Matheus, né? Está lá atrás o Matheus lá. Está lá o Matheus fazendo a análise, tá? Como é que a gente fez a montagem? Aqui ele trouxe o espelho dele, do telescópio dele. Naquela época eu não trabalhava lá ainda, então eu não pude pegar o telescópio, o espelho do telescópio lá. E a gente montou aqui os sítios, ó, em câmeras que nós fixamos aqui do lado do computador. Aí a gente reproduziu isso tudo que eu vou fazer agora para vocês, vai ser num ambiente escuro. Então a gente colocou aqui ó, a fonte de luz pontual, que é o meu LED verde que está aqui. Todos conseguem ver uma luzinha acesa aqui embaixo do palco? Tá. Aí esse LED está exatamente na distância focal do espelho, é por isso que esse LED está nesse lugar aqui, né? E espero que ninguém tenha tocado nele, porque tem que estar na distância focal para dar certinho. Ao bater a luz do LED, ao bater no espelho, ele vai transformar esses raios que estão saindo da luz, né, para todas as direções, em ondas planas. Então, a luz que sai do LED bate no espelho, e a luz que sai do espelho são todos raios paralelos. Esse espelho está direcionado para as webcams que estão lá no computador, né? Então, mais uma tela, por favor. Todo esse esquema que eu comentei está representado nessa imagem aqui. Então, está lá o ponto pontual de luz, né? Fonte pontual de luz, posicionado na distância focal do espelho, bate na superfície do espelho, que é côncavo, e com isso os raios eles são convertidos para raios paralelos, simulando uma fonte distante de luz, que é uma estrela. E aí, os sítios de observações, a gente coloca as webcams distribuídas ali. E o computador faz a gravação do movimento do objeto que passa na câmera. Muda aí. E agora nós vamos fazer uma demonstração prática de como funciona essa técnica, tá? Aí eu peço para o pessoal lá em cima apagar a luz, por favor. Obrigado. Isso, obrigado. Legal. Nós vamos utilizar aqui 2 softwares, basicamente. O primeiro deles é o SharpCap, que é para a gente fazer as gravações do que vai acontecer, e o controle das câmeras. E depois nós vamos analisar o que foi registrado a partir do Tangra. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o SharpCap. O legal é que o SharpCap me permite abrir várias instâncias desse aplicativo, de maneira que eu possa controlar várias câmeras juntas, tá? Então, aqui no palco tem 2 câmeras, ó. Eu vou passar a minha mão na frente de uma das câmeras para vocês confirmarem que isso é real, é uma gravação agora, tá? Ó, primeira câmera de cima, tá vendo meu dedinho lá? Vou apagar o LED, ó. Meu dedo apagou o LED de cima. Agora eu vou passar meu dedinho na frente da câmera de baixo. Tá lá, ó. Apagou a câmera de baixo. Deixa eu ver. Cima. Ué, por que a outra não apagou? Tá travado. O João apareceu lá agora, a cabeça lá. Deixa eu só fechar e abrir de novo ele aqui, ó. Não, eu não estou gravando ainda, ele tem que mostrar o que está aparecendo na tela. Só um pouquinho. Então, para quem não conhece o SharpCap, aqui em cima a gente pode selecionar a câmera que a gente vai usar. Agora sim, ó, vou passar aqui na frente, ó, tá vendo? Câmera de baixo, agora só na câmera de cima, beleza? Tá ao vivo então o negócio. Aqui do lado tem alguns controles, ó, só para mostrar para vocês. Tem alguns controles, especialmente esse aqui, ó, que acho que é uma pergunta que alguém tinha feito antes na outra palestra, que a gente pode configurar algumas coisas. Aqui, por exemplo, quantos quadros por segundo a gente pega. Aqui embaixo eu vou ativar uma coisa importante, que ele vai gravar também o tempo, ó, o instante de tempo que vai ser que essa gravação está sendo executada, tá? E outros detalhes eu não vou mexer por enquanto. Então eu vou começar a gravação aqui.
Aí, durante a gravação, o professor João vai passar na frente ali das câmeras, tá? O charículo, que é esse modelo que está aqui na mão dele. Isso, ele está nessa posição aqui, ó. Que é o que acontece na técnica de ocultação, né? Existe lá a estrela distante, em algum lugar entre a Terra, que é as câmeras lá, que é o observador, e a estrela distante, existe um objeto. Esse objeto vai estar em trânsito entre a estrela e o observador. Então, agora nós vamos passar o charículo. Isso, assim, segura por cima, Vamos ver se a gente consegue reproduzir as curvas de luz que eu mostrei antes para vocês. Para isso, eu tenho que ativar a gravação simultânea das câmeras. Ó. Então, eu vou ativar uma câmera aqui e depois eu vou apertar lá em cima. Start Capture. Start Capture. Quando quiser, João. Epa. 1, 2. Vai lá. Isso. Todos conseguiram ver que deu uma piscadinha na imagem? Legal. Vou parar a gravação agora e vou fazer a análise desses dados aqui no programa Tangra. Esse programa aqui faz o que a gente chama de fotometria. Ele analisa os pixels que foram registrados na gravação. Eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos nesse software, mas a ideia é o seguinte, ó, eu vou clicar no lugar da imagem, onde eu vou pedir para o programa fazer a análise de quadro a quadro dos pixels que estiverem dentro daquele círculo lá. Ó, tá vendo? O círculo aqui ficou muito grande, deixa eu abaixar um pouco aqui. Tá bom. Aí a gente perde Start, ele dá algumas mensagens aqui que eu vou ignorar. Ok. E aí o software vai fazendo a análise fotométrica. Pode acender a luz lá agora, obrigado. Ele vai fazendo a análise fotométrica do que foi registrado. O resultado final dessa análise é uma medição de quantidade de luz que existe naquela região do círculo azul ali que a gente delimitou. E a gente consegue analisar isso, ele exibe esse resultado na forma de um gráfico que a gente chama curva de luz. A análise foi concluída, aí eu vou continuar aqui sem informações e ele gerou esse resultado. Vamos ver aqui. Então, o modelo que a gente utilizou ali, ó, na primeira gravação, ele não detectou o segundo anel ali, ó, tá vendo? O outro lado do anel. Lembra no videozinho que eu mostrei que tem uma queda, depois tem uma queda principal e depois repete a primeira queda? Então, na gravação que a gente acabou de fazer aqui, ó, parece que não pegou a segunda queda, tá vendo? Vamos ver com a segunda câmera agora. Todos conseguem ver que é um gráfico, né, de intensidade de luz aqui, né, de pixel, e aqui embaixo o tempo. Então, nesse intervalo de tempo, a gente conseguiu fazer essa detecção. Eu vou salvar isso aqui só para comparar daqui a pouquinho com o outro. Agora eu vou abrir o outro vídeo. Geralmente, quem faz essa análise são os meus estudantes, tá? Eu explico para eles como que a gente faz essa análise, e aí eles fazem tudo isso que eu estou mostrando aqui, ó. Adicionei, tá bom, vamos lá. Enquanto está andando ali, preciso falar algumas coisas, que essa é uma simplificação didática, como acho que já ficou claro, né? Então, tem várias questões técnicas e científicas que a gente suprime na explicação de uma sala de aula, mesmo porque os estudantes deveriam ter mais conhecimentos para conseguir compreender todos os detalhes que envolvem a ocultação de fato. Para vocês, isso que a gente acabou de representar aqui, de maneira bem didática, vocês vão ver que não é uma coisa tão simples quanto parece quando a gente vai numa observação. E, ao mesmo tempo, essa dificuldade que a gente vivencia como estudante é a que me motivou, no caso, eu particularmente, a desenvolver e aplicar essa técnica com os meus alunos. Porque, como eu sempre falo com o Felipe, né, é muito motivante ver o domínio que ele tem de tudo isso. Agora, para a gente aprender a fazer, é uma outra dinâmica. Então, se a gente puder segmentar e compartilhar isso, ajuda... Aí, aqui ficou menos pior. Ajuda a estimular os estudantes a continuar esses estudos também. Aqui ficou mais esquisito, mas percebem que é uma outra curva de luz, é um outro formato, né? Então, isso porque eu registrei a primeira curva de luz que eu mostrei para vocês, foi da câmera que está aqui embaixo, e essa curva de luz agora é da câmera que está aqui em cima. Então, novamente, perceba que cada posição do observador muda o que é observado. Então, por isso que a gente precisa ter várias curvas de luz com pessoas espalhadas ao longo do movimento do objeto para conseguir detectar diferentes perfis do objeto. E com isso, depois de muitas curvas de luz, a gente consegue, então, criar um modelo 3D da representação do objeto.
Eu falo porque foi isso que eu fiz no meu mestrado, está aqui o meu mestrado, minha dissertação, e eu tive que analisar curvas de luz desde que foram coletadas desde 1957, para criar, ajudar a validar um modelo global, que a gente chama de um objeto, que é esse aqui, o objeto que eu estudei. Esse aqui é o Hector. É um objeto chamado troiano, é um asteroide que orbita na mesma órbita de Júpiter, então ele está muito longe da gente. E para conseguir obter esses formatos, eu fiz ajustes aqui de cordas, né, que foram colhidas por outros astrônomos, né, ao longo da história. Então aqui tem várias curvas. Como a primeira curva de luz foi em 57. Vou descendo rapidamente para vocês verem, porque são mais de 90 curvas de luz que eu analisei. Cada uma delas tem um formato diferente, está vendo? Não é exatamente a curva de luz que eu representei aqui, porque essa é uma curva de luz diferente, mas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Mas dá para perceber que são várias curvas. Essa daqui, em especial, são as curvas que eu colhi durante o mestrado. Eu controlei um observatório que fica lá em Brasópolis, né, o Observatório Nacional, da minha casa. Então, eu mostro também essa tela para os meus estudantes e mostro para eles como que se faz a ciência. Você não precisa ir até os telescópios, você controla tudo de casa. E a partir desses dados, então, que eu pude estudar e propor aquele formato para o Hector, tá? Legal. E aí quero finalizar mostrando aqui alguns registros dessa aplicação. Ali tem o meu estudante segurando um objeto no Colégio Integral, que é um colégio privado onde eu também leciono. Eu aplico essa metodologia que eu acabei de demonstrar aqui desde o ano de 2021 lá com eles, que foi o ano que o Matheus propôs essa ideia. Então, eu venho aprimorando ao longo do itinerário formativo de astronomia do novo ensino médio. Aqui a tractana toda que a gente monta para conseguir reproduzir isso em sala de aula. Então, dá para ver ali as câmeras, né, que são os sítios. Ali tem uma imagem da câmera no palco, né, com o meu estudante segurando um objeto na mão. E ali tem o telescópio que geralmente eu levo para a sala de aula. Eu não levo o espelho, né, porque ele é delicado. Eu levo essa montagem que está aqui. Aqui dentro eu tenho a minha fonte de luz, que eu a transformo numa fonte pontual, colocando simplesmente aqui no foco, né, do telescópio. Eu vou virar para vocês verem o que a câmera registra, tá? Dá para ver? Uma coisa importante também a dizer é que, como essa técnica, como o professor Felipe também falou à tarde, ela independe da cor, ela independe apenas da variação do brilho, eu também já apliquei com estrelas de cores diferentes. Então, aqui eu mostrei para vocês um LED branco, mas hoje eu estou usando com um LED verde, a minha estrelinha lá está verde, mas eu também já apliquei com um LED azul e com LED vermelho. Tá? Então, não importa a cor nessa técnica, importa apenas detectar um brilho e a variação dele. Vai lá. E aí essas foram as curvas de luz que eu obtive no dia lá que eu apliquei com os meus estudantes. Ali é a varinha mágica do Harry Potter, então eu peguei, era um pico só, né, que teve de ocultação, e a outro objeto é aquele arco que está ali do lado, ó. Então dá para ver bem certinho que tem duas quedas, né, justamente porque tem duas estruturas esse objeto. Pode avançar. E então, organizando as ideias para finalizar minha fala, o que a gente precisa entender aqui para a gente poder realizar essa prática de ocultações, né? Alguns fundamentos técnicos do conhecimento científico, que é considerar as fontes de luz pontual, os raios são paralelos, a sombra projetada na superfície da Terra é igual à dimensão do objeto. Isso é um detalhe que eu esqueci de falar, ressaltar, né? Que se os raios chegam paralelo à Terra, qualquer objeto que forme esta sombra, a sombra desse objeto vai ser próximo do tamanho do objeto que passou ali na frente. Então, é por isso que é importante a gente ter os raios paralelos, porque daí a sombra que você está vendo é o próprio formato do objeto que passou ali na frente. E a gente precisa registrar a variação do brilho. Que recurso que a gente usa? Nada mais disso que todos nós temos em casa, que é um computador, a webcam, os softwares que a gente utiliza, que são gratuitos,
e uma fonte pontual de luz com um telescópio LED. Essa é a parte mais complicada da gente conseguir, tá? Porque essa que foi a parte do Matheus, né? Essa ideia ele conseguiu brincando, não sei como, depois ele explica ali, mas a ideia é você levar toda essa tractana para a escola. Então, geralmente eu levo uma fonte pontual, que é essa montagem aqui, ó, que é muito mais prática e simples, mas é porque eu tenho disponível esse telescópio. Se eu tivesse disponível, por exemplo, esse telescópio, já seria mais complicado eu levar para a escola, né? Então, aliás, aquele espelho que está lá, a gente tirou do fundo de um telescópio como esse, tá? Desse modelo aqui. Vai lá, João. Próximos passos que eu pretendo aprimorar ali, né? Vamos conversar mais com o Matheus para aprofundar essa ideia. É aprimorar essa obtenção da metodologia de cordas, porque esse procedimento que eu realizei no computador, eu gostaria que cada estudante fizesse no seu computador. Então, a gente, assim, conseguiria coletar várias cordas simultaneamente, para que a gente possa, daí, então, fazer análise da curva de luz, que é basicamente o trabalho que eu fiz no meu mestrado, tá? A gente utiliza softwares para poder manipular todos esses dados, e daí, a partir da análise numérica desses dados, a gente consegue gerar o formato. E também publicar esse trabalho em artigo, que já está em andamento. Vai lá, João. E, por fim, quero fazer o meu merchan também aqui. Eu, como educador, tenho 2 portais aqui, onde eu divulgo algumas atividades pedagógicas. O primeiro é o Olhando para o Céu, que é o meu blog de astronomia. Eu leciono astronomia na educação básica desde 2011. E o outro é a galera da robótica, porque eu também trabalho com robótica lá no Colégio Estadual. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade de me acompanhar e chegar lá para a gente trocar ideia. Vai lá, João. E aí eu deixo meus contatos, de nós 3, na verdade, porque esse é um trabalho coletivo, né? Então, fiquem à disposição para a gente conversar. Legal. Tem mais uma coisa, João? Acho que não. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Onde eu pus a sua plaquinha? Eu queria mostrar o desenho que você fez ali. Eu deixei a plaquinha aí, que era o desenho que ela fez? Vamos tentar botar na câmera. Então, aqui estão as cordas que ela desenhou ali, e dá para ver quase uma circunferência, talvez, né? O objeto que eu desenhei na plaquinha, certo? Então, no escuro, é claro que sai bem pior que isso, quando os alunos fazem, mas normal, essa que é a ideia. Mas a proposta é perceber que cada corda que você desenha na placa é uma parte do objeto que você está observando, certo? Legal. Mais perguntas? Diga, professor. Tanto dá que foi isso o trabalho, né, do Felipe, no caso do charículo ali. É claro que uma das características importantes para conseguir fazer essa determinação é usar aquela continha básica que o professor tanto estimula lá nos campeonatos de foguetes, né, da velocidade. Então, a velocidade, distância sobre o tempo. Então, quando a gente analisa ali o tempo, né, que é o que mostra no gráfico, e conhece a velocidade do objeto que passa ali na frente, a gente consegue determinar o tamanho do objeto que criou aquela ocultação. Então, é esse raciocínio que a gente aplica com os estudantes. Claro que nessa demonstração aqui, a gente não tem o controle da velocidade, né, porque o professor passou com a mão. Quando eu faço em sala de aula, geralmente eu coloco um carrinho Arduino aqui, na qual eu consigo controlar a velocidade, mas eu confesso que nas primeiras demonstrações eu fazia com a mão também, tá? Então, é isso que eu mostro para os estudantes. Quando a gente conhece a velocidade do objeto, a gente faz essa continha básica e consegue determinar o tamanho de cada corda. Então, no caso do charículo, me ajude. O meu objeto eu sei, o Hector tem 250 km ali. O charículo também tem cerca de 250 km de diâmetro equivalente, né? Ele tem 3 eixos, um deles chega perto dos 300, outro é menor, então, em média, dos 250 km de diâmetro. E os anéis
Um deles tem cerca de 4 quilômetros, o outro entre 7 e 17 quilômetros. Ele varia um pouco. As medições mostram uma variação que, bom, pode ser variação dele ou pode variação da medição. Tá? Então, está dentro da precisão. Convido então a todos que puderem, né, estar presente à noite lá no Observatório do Colégio Estadual para vivenciar essa prática na prática. Né? O que eu trouxe aqui foi uma simplificação didática, tá? Para tentar, de fato, estimular os estudantes. Mas vocês vão ver que na prática envolve outros detalhes, tá bom? E é bem legal acompanhar isso, beleza? Obrigado pela ajuda. Obrigado pela atenção de todos, tá? Muito obrigado, Espina, pela palestra. Então, agora vamos para mais um sorteio e depois para a última palestra para encerrar o nosso dia aqui, né? Antes da gente ir para o observatório.